Olá pessoal, tudo bem? Hoje foi um dia bastante corrido aqui para mim. Fui pro consultório de manhã, eu não estou de férias, estou trabalhando normalmente. Amanhã tenho consultório também e foi do jeito que eu gosto, que é o dia super corrido. Lógico que de manhã eu fui para o consultório. À tarde eu pude ficar com meus filhos, isso é uma bênção, isso não tem dúvida nenhuma que é a melhor coisa que eu tenho na minha vida, ficar com a minha família o tempo que eu mais gosto. Agora à noite eu tive uma confraternização da loja Anjos, aqui de Salvador. A loja é de um colega meu, ele é o Boris, é um colega bastante querido. E as crianças não queriam vir embora. Então, por consequência, eu acabei atrasando a nossa live. Peço mil desculpas para quem já passou em consulta comigo, sabe que eu não gosto de atrasos, sabe que eu sou extremamente rigoroso com o horário, mas de vez em quando acontece alguns problemas como aconteceu hoje, que não é um problema, simplesmente foi um pouquinho de falta de planejamento por minha parte, não tenha dúvida que isso foi um pouquinho de falta de planejamento da minha parte, mas aqui estou eu para nossa live. Então eu vou começar a falar um pouquinho hoje sobre algumas coisas sobre a rinoplastia que deixaram de questionamento durante o período que eu deixo em aberto aquela caixinha de perguntas, tá? Então, o que deixaram de perguntas hoje? Deixaram, acho que umas 6, 7 perguntas, eu vou tentar responder todas elas, tá? Vamos lá. O que deixaram? Primeira pergunta, pra que aquele curativo? O que é aquele monte de coisa que a gente deixa aqui em cima? O que são todos aqueles micropor? O que é aquela bolsinha? O que é aquela plaquinha furadinha? O que é aquele curativo? O que vocês não sabem é que normalmente a gente deixa um curativo dentro também, tá? Então vamos falar sobre o curativo da cirurgia. Como que é feito o curativo da cirurgia na rinoplastia? Para falar isso, eu preciso dar um passo atrás para falar um pouquinho sobre como que é a rinoplastia. Basicamente o que a gente faz na rinoplastia, em outras palavras, de um jeito extremamente resumido, a gente desmonta o nariz, pega todas as pecinhas e monta de novo do jeito que a gente quer, tá? Então, para quem é meu paciente, sabe que eu adoro falar que a gente brinca de Lego. A gente separa todas as pecinhas e depois remonta todas as pecinhas da forma que a gente quer. Só que, do mesmo jeito que quem brinca de Lego é criança, a gente, como criança, também brinca de Lego no nariz, de uma forma, claro, muito bem estudada e estruturada, no qual a gente perde algumas peças e precisa remontar, precisa fabricar novas peças para refazer o nariz na rinoplastia. Então, basicamente, o que a gente precisa? Que todas as pecinhas que a gente remontou o nariz, cartilagem, osso, músculo, gordura, pele, elas estejam no local que a gente deseja no pós-operatório. E como que a gente faz isso? Com aqueles curativos. Então, vamos pensar dentro do nariz. Dentro do nariz nós temos uma estrutura exatamente no meio, que é o septo nasal. De vez em quando, alguns pacientes têm esse septo tortuoso. E como que a gente repara isso? A gente só pode mexer na cartilagem nasal, não pode mexer na mucosa de nenhum dos dois lados. Quando a gente mexe na mucosa dos lados, existe o risco de causar uma perfuração septal que fique um buraquinho do lado para o outro. Isso é extremamente perigoso e extremamente potencialmente complicador numa cirurgia. Então aquelas pessoas que colocam um piercing aqui é um terror, porque aquilo lá já está complicado antes da cirurgia. Mas, como que a gente faz a cirurgia do desvio de septo então? A gente solta toda a mucosa de um lado, solta toda a mucosa do outro, vai sobrar só a parte cartilaginosa que está torta, corta 2 pedacinhos dela, remove essa parte tortuosa e vai ficar um espaço onde não existe mais a cartilagem. Então antes ela estava assim, a gente removeu essa parte central e ela ficou assim, um pedacinho em cima, um pedacinho embaixo. O
que sobra dos dois lados? A mucosa. Ela fica flácida, ela fica solta. Essa mucosa solta, ela é potencialmente perigosa de formar um hematoma aqui no meio. Então existem duas técnicas que a gente faz no curativo. A primeira, a gente dá alguns pontos de um lado para o outro, normalmente uma técnica de colchoneiro que a gente dá, no qual ele faz um zigue-zague e a gente consegue deixar as duas peles do nariz, as duas mucosas, grudadas uma na outra. Isso evita de deixar aqui dentro o hematoma. A segunda técnica é colocar dois plastiquinhos, um de cada lado, para apertar essa estrutura, apertar essa mucosa e com isso evitar que forme o hematoma. Vantagens e desvantagens a gente fala depois, mas quando a gente coloca esse plastiquinho, depois de uma semana a gente precisa remover esse plastiquinho. Esse plastiquinho chama splint, é dado um ponto nele para segurar ele no lugar e isso dá para retirar no consultório sem anestesia, com algum incômodo, sim, mas um incômodo discreto, não é nenhum absurdo, é muito tranquilo remover esse plastiquinho, remover o splint no consultório. Então a primeira parte do curativo na rinoplastia é a parte interna que muita gente não sabe que existe. Diferença entre o splint e o ponto. Qual que é a diferença básica entre os dois? O incômodo. O splint incomoda muito mais do que só o ponto. Então, para que deixar o splint? Segurança. Então daí a gente coloca numa balança risco, benefício, segurança e incômodo. Quando a gente coloca tudo junto, alguns médicos preferem deixar o splint, outros médicos preferem deixar o ponto. Na minha prática, eu prefiro o splint. Por quê? O incômodo é muito menor do que o risco. Qual o risco? De hematoma. Se formar um hematoma, é raro. É muito raro formar hematoma. Mas, se formar um hematoma, a chatice de resolver o hematoma septal é muito maior do que deixar o splint. Então eu prefiro deixar o splint, que apesar do incômodo, ele é muito menos incomodativo do que um hematoma. Então se formar um hematoma, é muito mais chato do que deixar um splint. Forma um hematoma, sei lá, cada 100 pacientes. Tá, 100 pacientes, ter um que se incomodou absurdamente por causa do hematoma, eu prefiro ter 100 pacientes com splint que não se incomodam tanto com o hematoma. Com o splint. Então, eu sou da opinião que o splint ele é mais benéfico do que maléfico no pós-operatório. Então, eu prefiro o splint. Ah, mas eu não queria que colocasse. Beleza, vamos conversar na consulta. Vamos avaliar os prós e os contras. Eu vou te explicar tudo isso de novo. E, se você preferir, sem problema nenhum, a gente faz o ponto tranquilamente, tá? Então esse é o primeiro ponto. E fora, vamos lá, mesma ideia. Como que a gente faz a cirurgia? Brinca de Lego. Como que brinca de Lego? Solta todas as pecinhas, pega as pecinhas depois e vai remontando o nariz. Vamos perder peça? Vamos perder peça. O que a gente precisa fazer? Reconstruir as peças. Como? Lapidando as cartilagens. Seja cartilagem de septo, seja cartilagem de orelha, seja cartilagem de costela, mas a gente vai reconstruir as cartilagens que não dão para usar, ou as cartilagens danificadas, ou as cartilagens que não existem e a gente precisa criar. Criou, reconstruiu tudo, colocou todas as peças do Lego no lugar? Sim, vamos mantê-la no lugar. Afinal, o nariz está completamente solto. Então vamos pensar no osso, na parte óssea, que todo mundo entende um pouquinho melhor. Se vocês palparem o nariz, ele é molinho. Depois, ele continua molinho. E vai subindo molinho, 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 molinho. E de repente, tum, duro. Aqui é mole, aqui é duro. Você pode apertar aqui, você vai ver que é bastante duro. Por quê? Parte do nosso nariz, ele é cartilaginoso. E parte do nosso nariz, ele é ósseo. Como que a gente faz isso? Vem palpando de cima para baixo, tum, acha um buraco. Nesse buraco, ele normalmente tem uma inclinação na diagonal, assim, então dos dois lados. Se você palpar aqui, ó, às vezes dá até para ver, na imagem dá até para ver uma depressão. Ó, olha o brilho da luz. Esse brilho da luz é exatamente a transição do osso
para a parte cartilaginosa. Se eu preciso, e na maioria dos pacientes a gente precisa manipular a parte óssea, o que a gente faz? A gente quebra o osso? Não, vamos pegar um lápis. Adoro fazer isso para os meus pacientes. Se eu forçar esse lápis, vai quebrar? Com certeza vai. Aonde? Responde aí. Aonde ele vai quebrar? No meio? Provavelmente sim, no meio. Mas pode ser que ele quebre um pouquinho para cá ou um pouquinho para lá? Pode. Eu tenho controle sobre o que eu estou fazendo? Não. Então a gente não quebra osso na cirurgia. A gente não quebra osso na cirurgia. Por quê? Se eu for quebrar, eu não sei o que vai acontecer. Ele pode quebrar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. E eu não quero que isso aconteça. Eu quero precisão. Então o que eu faço? Eu venho nessa região e corto o osso exatamente na linha que eu quero. Quando eu corto o osso, isso também se chama fratura nasal, por isso que vem aquela ideia de quebrar o osso, mas essa ideia não é verdadeira. Eu corto o osso precisamente, seja com bisturi ou piezoelétrico ou com martelinho e o scope, então as duas opções existem. Eu corto o osso aonde eu quero, mas esse osso ele vai ficar flácido, ele vai ficar solto. E se você aperta na hora da cirurgia, você vai sentir ele molinho, ele quebrou, ele soltou do lugar. E aí? Como que ele vai cicatrizar? Da mesma forma que os outros ossos. Por uma formação de uma fibrose, ele não vai formar um calo ósseo, isso é detalhe técnico, mas ele vai formar uma fibrose naquele local e vai enrijecer quase como um osso. Mas, até que esse processo aconteça normalmente em torno de 10 dias, ele vai ficar flácido. Se você aperta, ele afunda. Se você solta, ele volta. Se aperta, ele afunda. Se só solta, ele volta. Então, o que a gente faz? A gente coloca aquela plaquinha cheia de furinho por cima do nariz, que ela vai funcionar como se fosse um gesso, no qual a gente coloca ela e aperta. Para quê? Para ela ficar durinha lá embaixo, aonde a gente quer. Então ela vai ter aquele formato especificamente que a gente quis que mantivesse. E ela vai forçar aquele nariz ficar para dentro. Quando ela força o nariz ficar para dentro, a gente tem o resultado que a gente quer. Por quê? Porque a gente consegue manter o osso fechadinho do jeito que a gente queria. Tá? Então, por isso da necessidade de manter aquele curativo apertado, tá? Então, a primeira parte é aquela plaquinha branquinha, bege, rosa, vermelha, azul, preta, tem várias cores que a gente deixa aqui por cima, é para servir como se fosse um gesso em cima do nariz. E aquele monte de micropor. Para que serve o micropor? Para manter o edema, o inchaço controlado. A gente consegue manter o inchaço controlado? Consegue. Como? Apertando com o micropor. 100%? Não. O micropor ele é flácido, ele vai deixar crescer alguma coisa, vai deixar engordar alguma coisa, mas a maior parte a gente vai conseguir segurar lá embaixo. Então, o micropor serve para segurar o edema do nariz. Tanto é que faz a cirurgia hoje. Primeiro retorno, entre 5 e 10 dias. Normalmente, 7 dias. Deu 7 dias, remove tudo, vê como tá, vê se está cicatrizando dentro do que a gente espera. Tá tudo legal? Tá tudo legal. Ótimo. Vamos refazer o curativo de micropor. Vamos deixar ele mais 24 horas por dia durante mais 7 dias. Para quê? Para segurar esse edema, para segurar esse inchaço. E ele não crescer à vontade. Depois de 7 dias o edema já vai estar muito mais controlado. Vamos manter o curativo ainda? Sim. Mais 15 dias, um mês total de curativo, aí sim, só para dormir. Para quê? Normalmente o nariz incha mais a hora que a gente deita. A hora que a gente está em pé, grande parte do edema escorre pela gravidade. Então todo o edema que está no rosto, o edema que está no nariz, ele vai escorrendo e vai descendo pro pescoço e por consequência ali some, desaparece porque ele volta para dentro do nosso corpo. Agora, vamos deitar, esse edema para de descer pela
gravidade e ele acumula no nariz. Então é normal que no período da manhã o nariz esteja muito mais inchado do que no final do dia, porque o edema se acumulou no nariz. O Micropor, então, nos 15 dias seguintes, serve para desinchar o nariz numa velocidade um pouquinho mais rápida. Da mesma forma, não sei se vocês já viram isso, a gente está deixando de rotina aquelas fitas adesivas que o pessoal da fisioterapia usa nas articulações, chama kinesiotape, para diminuir o inchaço do rosto. Então a gente põe um monte de fita ao redor do olho, embaixo na pálpebra inferior, na bochecha, no lábio superior, que são os principais componentes do edema, para drenar mais rápido esse edema do rosto, tá? Então a gente tem deixado de rotina o kinesiotape. Para quê? Tudo para diminuir o inchaço, tudo para diminuir o edema e a gente ter uma recuperação mais rápida e um nariz mais bonito em menos tempo, tá? De vez em quando não dá nada certo. Por quê? Simplesmente por causa de outras consequências que a gente não tem controle. Então, por exemplo, a paciente que eu fiz a cirurgia semana passada mandou mensagem hoje pra mim falando que o nariz dela estava muito vermelho. Falei, para de usar o Micropor. Para tudo. Por que para tudo? Porque pode ser alergia ao Micropor. Então tem paciente que pode acontecer uma alergia no Micropor? Tem. E o que a gente vai fazer? Nada. Para de usar. Para quê? Para evitar que agrave a reação inflamatória. Com isso, eu espero que ele venha gradativamente perdendo edema. Vai demorar um pouquinho mais? Vai. Mas vai evitar que tenha a reação inflamatória, que é muito pior, decorrente da alergia. Tá? Então, para que deixar todos aqueles curativos? Segurança, segurar a parte óssea que foi cortada, diminuir edema. Tá? Segunda pergunta que me fizeram. Dói? Não dói. Nossa, mas fica muito inchado, fica feio. Não dói, não dói. Apesar da gente cortar o osso, apesar da gente manipular as cartilagens, os nossos terminais sensitivos de dor, eles se encontram na pele. E a pele a gente não tem uma lesão de pele, a gente solta toda a pele da estrutura de baixo para conseguir fazer a cirurgia. Então, apesar da gente manipular o osso, não dói, tá? Então isso a gente sempre bate nessa tecla, é uma coisa que bastante paciente tem essa dúvida e não dói, fiquem tranquilos, tá? Terceira pergunta, para que os pontos e por que tirar em 5 dias? Eu achei ótima essa pergunta. Para que os pontos? Toda vez que a gente corta, tá? Então, se vocês me acompanharam, vocês viram que eu cortei o dedão do pé. Qual foi o tamanho do corte do meu dedão do pé? Quase 2 centímetros. Foi gigante, tá? 2 centímetros é enorme. Se um paciente chega para mim, no pronto-socorro, no consultório, com um corte de 2 centímetros... Como cirurgião plástico de face, eu faria pelo menos uns 6, 7 pontos, tá? Então eu deixo normalmente cada ponto a cada 2, 3 milímetros, às vezes 1 milímetro, dependendo da tensão local. Mas um paciente que chegasse com um corte desse tamanho, para mim, eu faria um monte de ponto até que eu tivesse certeza que tivesse fechado. Por quê? Porque eu estou preocupado com a cicatrização do paciente, tá? Então, o tipo de cicatriz que pode ficar, eu estou preocupado com essa questão. Agora, no meu pé, em mim, eu não sou tão preocupado com isso, ainda mais numa região que ninguém vai ver. Então, o que eu fiz? Eu fiz ponto falso. Eu não fiquei dando ponto em mim mesmo. Senão eu daria. Eu não tenho problema com isso, não. Todo mundo me perguntou isso. Daria ponto em você mesmo? Tranquilamente. Mas eu preferi só fazer um ponto falso, porque eu juntei as bordas da incisão, da cicatriz, do corte, e se ficar uma cicatriz feia, eu não vou ligar com isso. Mas, para que a gente dá o ponto então? Simplesmente para a cicatriz ficar mais bonita, tá? Então, a gente sempre que dá ponto em um corte, um dos motivos é que a cicatriz fique mais bonita,
tá? Então a gente vai dar um monte de ponto no tamanho de columela. O que é columela? Essa estrutura que separa os dois buraquinhos do nariz. Essa estrutura, se vocês medirem, ela vai ter 5 milímetros. Quantos pontos a gente costuma dar? Normalmente de 5 a 7 pontos numa estrutura de 5 milímetros. Ou seja, é muito pertinho um ponto do outro. Para que a gente dá esse monte de ponto? Para a cicatriz ficar mais bonita, para a cicatriz ficar mais elegante, tá? Então, esse é o motivo de dar ponto. Dentro do nariz, a gente dá ponto? Sim e não. Às vezes eu dou ponto, para quê? Para diminuir sangramento. Às vezes eu não dou ponto? Não. Por quê? Porque não está sangrando. Ah, mas e se voltar a sangrar? É um risco. Mas é um incômodo a menos. Então, dentro do nariz, às vezes fica um corte de 1 centímetro e a gente não dá ponto. Por quê? Porque está numa região que a cicatriz não vai ficar feia. Tá? Então, voltando, para que a gente dá ponto? Para a cicatriz ficar mais bonita e para diminuir o sangramento. Então, na região interna, eu normalmente dou um ponto numa região de 1 centímetro. Então, um ponto central, a maioria das vezes já é suficiente. Às vezes eu não dou o ponto e deixo aberto. Para sangrar, vai deixar menos hematoma. Tá? E quando que a gente tira esses pontos? Entre 5 e 10 dias. Às vezes 5, às vezes 6, às vezes 7, às vezes 8, às vezes 9, às vezes 10. O que vai determinar isso? As agendas. Muitos pacientes são de fora, falam, doutor, eu preciso tirar o ponto mais rápido possível porque eu preciso ir embora para minha casa. Beleza, com 5 dias a gente tira. Eu gosto normalmente de tirar com 7. Agora, 7 dias vai dar domingo, eu não posso. Vai dar segunda. Segunda-feira eu tenho um compromisso, eu também não posso. Vamos tirar terça, tudo bem. Então até 10 dias a gente estaria com segurança para tirar esses pontos. E o que determina isso? Simplesmente as agendas. A gente vai determinar se vai tirar em 5 ou em 10 ou no meio do caminho, de acordo com a agenda do paciente e de acordo com a minha agenda. Então, por exemplo, em janeiro eu tenho cirurgia. No dia 5, que ele vai tirar os pontos dia 10. Então vai ser com 5 dias. Tenho cirurgia no dia 10, no dia 11 e no dia 12. Esses 3 pacientes, eu só vou poder tirar os pontos deles no dia 17. Ou seja, todos eles vão ficar 7, 6 e 5 dias. Por quê? Por causa da minha agenda. Então, o que determina? As agendas. A gente tem segurança de tirar com 5 dias ou com 10. Por que não tira com 4? Porque normalmente ainda não fecharam totalmente as incisões. Por que não tira com 11? Pelo risco dos pontos começarem a marcar a pele. Então a gente tira os pontos com 5 a 10 dias, porque alguém já estudou lá no passado que se tirar com 4, ela pode abrir muito facilmente, ou ela ainda nem fechou e ela abre com mais facilidade ainda, ou se tirar com 11, com 12, com 13, ela começa a ficar aquele risco no meio com os pontinhos ao redor. Então aqueles pontinhos, a maioria das vezes foi decorrente do tempo errado de tirar os pontos. Como a gente está trabalhando na face onde a estética é extremamente importante, a gente sempre obedece de 5 a 10 para não ficar marca. Tanto é que eu não me recordo quando que eu tive um paciente que ficou com uma incisão marcada, com uma cicatriz marcada depois de um ano. Ela pode ficar marcada antes? Pode, normalmente fica. Depois de 1, 2, 3 meses ela está mais vermelhinha. 4, 5, 6 meses ela está mais marronzinha. Mas com 1 ano ela praticamente desaparece. Então eu não me recordo quando foi o último paciente que reclamou da incisão. Tá? Por quê? De fato, a gente obedecendo essas 2 regrinhas, de 5 a 10, resolve-se por completo. Tá? A quarta pergunta que me fizeram: quanto tempo eu preciso usar o micropor? Entrou na mesma resposta que eu acabei de falar. Em torno de 30 dias, obedecendo 7 mais 7 mais 15. Recapitulando então, plaquinha, 1 semana a gente tira. Que mais tinham de dúvidas que me perguntaram? Dessa vez eu esqueci de anotar, por isso que eu estou tentando recordar. Me perguntaram também da dor, que eu já falei. E estou tentando lembrar que agora deu um branco.
Dos roxos, lembrei, foi toda pergunta relacionada à cicatrização. Roxo. Se vocês olharem na internet, as fotos, a maioria daquelas fotos bizarras, com os dois olhos pretos, roxos, com aqueles olhos quase fechados de edema, as fotos foram feitas ou no quarto ou no quinto dia, ou no terceiro, terceiro, quarto e quinto dias. Por quê? Isso é impressionante. A gente faz a cirurgia, fizemos hoje a cirurgia, amanhã não vai ter inchado. Depois de amanhã, não vai ter inchado. No terceiro dia começa a inchar, no quarto, no quinto dia são os piores e de repente some tudo de uma vez. O edema facial, ele é muito transitório, intenso, mas transitório, e ele desaparece com uma facilidade muito grande. Por que causa o edema? Por todo o trauma nasal. E o roxo? Como que aparece o roxo? Como que desaparece o roxo? Antigamente, nas técnicas que a gente tinha, a gente lesionava muito o periósteo. O que é o periósteo? Nós temos o osso aqui. Em cima do osso é como se existisse uma pele do osso. Antes de vir gordura, vaso sanguíneo, músculo, todo o restante das estruturas ficam aqui. Depois em cima vem a pele. Como que a gente fazia cirurgia antigamente? Só descolava a pele. Hoje, o que a gente faz? Descola a pele, depois descola novamente toda essa estrutura aqui e vem trabalhar diretamente aqui embaixo no osso. Ou seja, a gente está preservando todas as estruturas que estão próximas do osso. E quando a gente faz a incisão no osso, quando a gente corta o osso onde a gente queria, ele praticamente não sangra. O osso nasal, ele é muito fininho. Ele vai ter menos de 1 milímetro. E quando a gente corta o osso, ele praticamente não tem como sangrar. E se ele não tem como sangrar, não é ele que vai provocar o hematoma. A não ser que a gente lesione o periósteo que está aqui em cima. Então, quando a gente manipula o osso, a gente não manipula o periósteo. E com isso, diminui o roxo. Hoje, 70%, 80% dos meus pacientes não ficam roxo. Quem fica roxo é 20%, 30% que ou tem alguma alteração anatômica, que isso é totalmente plausível de acontecer, ou em algum momento ainda houve algum tipo de lesão no periósteo e provocou algum roxinho naquela região. Mas a maioria dos meus pacientes não ficam roxo, tá? Justamente porque a gente mudou a técnica de descolar todo o periósteo antes de fazer a manipulação óssea. E se por acaso acontecer de ficar roxo, 2 cuidados. O primeiro, não inventa de passar pomada, vou passar iridoide, vou passar não sei o que, vou pôr gelo. Tá, o gelo é bom não pelo roxo, mas não passe nada, não arnica, não, relaxa. Esse roxo, ele vai ser autocontrolado e ele vai durar no máximo 15 dias. Em até 15 dias ele regride por completo. Por quê? Porque apesar de estar roxo, é uma quantidade de sangue muito pequena. E no período que tiver roxo, evite ao máximo exposição solar. Evite ao máximo ficar exposto ao sol ou mesmo à luz branca de casa, de escritório, de consultório. Por quê? Porque essas luzes podem manchar a pele, tá? Na degradação do hematoma, vai existir a formação de uma substância chamada hemosiderina, e essa hemosiderina, se ela chegar próxima à pele, ela pode fazer uma tatuagem na pele e manchar a pele da região dos olhos. Então não é interessante, principalmente nos primeiros 15 dias, que seja exposto ao sol. Sol? Não. Depois de 15 dias, beleza, gradualmente a gente pode ir voltando ao sol, sempre com cuidado de proteção solar, sombra, chapéu, boné, etc. Tá? E foi isso para essa live, gente. Muito obrigado por terem a paciência de ficarem aqui ouvindo. Muito obrigado por terem aguardado esse meu atrasozinho que eu ouvi hoje, tá? Mas estou à disposição depois que a gente terminar a live aqui para vocês mandarem suas dúvidas. Eu continuo respondendo no particular. Manda direct, manda WhatsApp. Essa live vai ficar gravada aqui, ela também vai ficar gravada no YouTube, no meu canal do YouTube. Se vocês quiserem acompanhá-las lá no canal do YouTube, elas estão lá também, tá? Todas as lives são numeradas. Se não me engano, essa live 5 ou a live 6
e a gente vai continuar todas as semanas, se Deus quiser, sem atraso. Eu não gosto de atraso, eu sou extremamente rigoroso com o horário. Então semana que vem estarei aqui novamente com vocês para falar mais alguma coisa. Se vocês tiverem dúvida, me mandem, porque facilita a preparação da live. Quando eu tenho perguntas para fazer a live, fica mais fácil de eu esclarecer, porque muitas vezes eu vou falar sobre um assunto que faltou um detalhezinho e que uma pergunta ajuda a responder aquele detalhezinho. Então podem perguntar, não tenham vergonha. Quando eu respondo as perguntas, eu não cito quem foi que falou, eu não falo a pergunta quem fez, então podem mandar no pessoal sem problema nenhum, que eu vou responder tanto no pessoal quanto eu vou responder na live posteriormente. Tá bom, gente? Tenham uma ótima noite, fiquem com Deus, tenham um ótimo ano novo. Pediram de presente pro Papai Noel rinoplastia? Ano que vem ele vai dar pra vocês. Tá bom, gente? Tchau, fiquem com Deus.